Vamos falar de emendas PIX, as emendas parlamentares que estão dando o que falar. Pois é, deputados federais enviaram emendas de transferência especial, as chamadas emendas PIX, para prefeituras chefiadas por parentes. Isso você já sabia, né? Agora eu te falo o montante. A fatia do orçamento público destinada pelos parlamentares às unidades estaduais comandadas pelos próprios pais, filhos, irmãos ou cônjuges já ultrapassou a casa dos 171 milhões de reais em 2024. A situação se repete em 20 municípios. O destaque fica com Quari, no interior do Amazonas. No ano passado, a cidade recebeu 18,4 milhões em emendas PIX por indicação de Adail, filho do Republicanos. Ocorre, entretanto, que o deputado e o prefeito Keiton Pinheiro, do PP, são primos. É aí, gente, promiscuidade das emendas parlamentares, né? Não tem como a gente não questionar a origem de emendas e o destino desses recursos, como fez Dino no finalzinho do ano passado, quando você traz mais uma vez uma notícia dessa para surpresa de 0 pessoas. Ricardo Kertzmann. É isso mesmo, Raj, para a surpresa de ninguém. Isso é uma farra, todo mundo sabe disso, a gente já cansou de falar sobre isso, não à toa que por motivos corretos, ainda que com intenções não tão corretas assim, o ministro Flávio Dino foi lá e deu uma segurada nessa farra toda. Ô Lucas, esses valores, isso que veio à tona, são para casos de parentesco que foram detectados. Você imagina parentescos mais distantes que não foram. Fora isso, você tem casos muito para todo lado. Eu me recordo de um agora aqui na Paraíba, em que um parlamentar de uma cidade de João Pessoa destinou recursos das emendas dele para uma cidade do interior, obviamente para um prefeito que é ligado a ele, e aí vai se descobrir depois que esse dinheiro acaba servindo para poder financiar a campanha desse parlamentar em João Pessoa. É uma farra danada pelo Brasil inteiro. É por isso que tem que ter um mínimo de transparência e de fiscalização nessas emendas parlamentares. Aí se destaca ainda mais, essa fala sua e a notícia também reforça isso, o caráter eleitoreiro das emendas PIX. É o jeitinho brasileiro de se fazer política, né, professor? As emendas, elas têm que ter rastreabilidade, elas têm que estar aplicadas em projetos conhecidos, mas, na verdade, elas são usadas, e não só pelo parlamento, porque o governo entrou nessa jogada, e os parlamentares do PT também estão na farra. Vejam só, também estão nessa farra toda. Então, essa foi a maneira como o governo conseguiu aprovar propostas no parlamento. Ele tem que, por um lado, fazer vistas grossas para tudo isso, não é? Porque, senão, como é que ele vai obter os votos? O governo é minoritário no parlamento, não só no parlamento, mas é minoritário no parlamento federal, no Congresso Nacional. Então, as emendas não servem só aos parlamentares para se reeleger, para fortalecer o seu poder político nas bases locais, elas servem também ao governo para aprovar os projetos que têm interesse, não é? Então, é o jogo das emendas. Ora, o governo não pode ficar na mão do parlamento, mas o parlamento também não pode ficar na mão do governo. Então, esse equilíbrio aí é fundamental. E isso tem que ser corrigido. Não sei bem se assim, com várias intromissões seguidas do ministro Dino do Supremo Tribunal Federal, né, que avança sempre o sinal. Ele não só coloca o princípio constitucional, mas ele já diz como é que tem que ser, não é? Então, isso já é uma exacerbação, já é o judiciário avançando sobre as prerrogativas do parlamento e do governo, em muitos casos.